Josué, capítulo 6, a destruição de Jericó. Vem comigo hoje ler mais um capítulo da Bíblia Sagrada. Nós vamos estar meditando juntos aqui, né? Vai ser uma bênção. Com certeza Deus vai falar muito ao seu coração. Estamos lendo a Bíblia toda, um capítulo por dia. E hoje, nesta oportunidade, vamos estar lendo mais um capítulo. Cada capítulo aqui demora por volta de aproximadamente 10 minutos. Faz essa aliança, vem ler a Bíblia toda comigo. Nesses próximos 24 dias nós estamos lendo aqui o livro de Josué, né? Já temos aqui o livro de Josué, temos vários livros do Novo Testamento, aqui do Antigo Testamento também. E eu quero que você conheça a palavra de Deus todos os dias comigo. Tira esse tempinho, vai ser uma benção. Já assina aqui embaixo aqui a sua lista de presença. Coloca aqui o seu nome aqui. Eu, João, presente. Eu, Francisco, presente. Eu, Fabrício, presente. Coloca aqui eu, Maria, presente. Coloca embaixo aqui nos comentários para a gente meditar junto, tá bom? Vamos lá. Diz assim, ó, a destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Então Deus falou que por 6 dias era para eles rodear a cidade uma vez, né? Ali a rodear o muro, né? As muralhas de Jericó. Foi a ordem que Deus deu para Josué nesta situação aqui. Aí o versículo 4 diz assim, ó: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. Então vamos entender aqui, ó. Vão ser 7 dias para Deus entregar essa bênção. Nos 6 primeiros dias, né? Deus falou que era para eles rodearem uma vez. Os 6 primeiros dias, do dia 1 ao dia 6, Deus falou que era para eles rodear a muralha ali, Jericó, uma vez. E no 7º dia, era para eles rodearem 7 vezes. E depois que eles rodeassem, seria tocado a trombeta ali bem alto, né? Aí o versículo 5 fala assim, ó: e será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. E dize ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Versículo 8. Assim foi como Josué dissera ao povo. Os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguiam, né? Os homens, versículo 9, os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenava Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram, né? O que Josué falou aqui? Josué falou assim, ó, o negócio é o seguinte, nós vamos rodear, só que nessa primeira vez que nós vamos rodear, no primeiro dia até o 6º, vocês não vão dizer nada, vocês vão permanecer calados, vão permanecer em silêncio. Não iremos, ninguém irá ouvir a palavra da nossa boca. E isso fez com que aquele povo que estava em Jericó ficasse impressionado. Primeiro dia acharam que eles iam fazer alguma coisa.
No segundo dia viu eles fazendo a mesma coisa. Aquele povo começou a subir em cima da muralha e taxar o povo de Deus como louco. E não é isso que acontece muitas das vezes com você, comigo? Eles não nos taxam como loucos, como pessoas que saiu fora do sentido, porque nós vivemos pela fé? Aí continuando aqui, o versículo 12 fala assim, ó, levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam diante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor. Enquanto as tocavam, soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade, tornaram para o arraial e ainda fizeram isso por 6 dias. Versículo 15. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva. E da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a mulher que fizemos a promessa, e todos que estiverem a ela em sua casa. Portanto, ela escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vos condenado, não as tomeis, e assim torneis malditos o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, olha que interessante, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, levantaram grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Quando eles gritaram, a muralha caiu, né? Ela ruiu. E ali Deus entregou a primeira vitória deles na terra prometida, né? Porque todas as outras lutas foram antes do Jordão. Todas as outras vitórias que tinham acontecido com eles, a travessia no mar e dentre outras bênçãos, tinha acontecido antes de atravessarem o Jordão. E aqui é a primeira vitória, a primeira bênção que Deus faz acontecer com aquele povo, com o seu povo, né? O povo de Israel, quando eles pisaram na terra prometida. Lógico, teve a grande bênção da travessia do Rio Jordão, mas foi um momento de chegada. Mas quando eles estavam mesmo na terra prometida, na terra de Canaã, essa foi a primeira vitória. A muralha caiu. E quando a muralha caiu, Deus entregou aquele povo todo, que era um povo forte, nas mãos do povo seu, do povo de Israel, né? Aí o versículo 22, olha que interessante. O versículo 22, ele fala sobre Raabe, né? Raabe é salva. Lembra que nós falamos dela ali no capítulo 2? Se você não leu, leia o capítulo 2, tá? Não só o capítulo 2, vem lendo com a gente o livro todo. Diz assim o versículo 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher Raabe e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela e o acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida Raabe
e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel, até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Olha que bacana. A Raabe, quando recolheu ali e acolheu, né, os espias, ela fez uma aliança pedindo a misericórdia e a bondade. Ela era uma pessoa, uma mulher que vivia de maneira errada, fazia coisas que desagradavam ao Senhor, vivia uma vida totalmente torta, mas quando ouviu que a oportunidade batia à sua porta, ela abraçou como se não houvesse um amanhã. E por causa disso, se cumpriu o que Paulo disse lá na frente para o carcereiro, quando ele estava ali em Atos 16, que o carcereiro chega e fala o que ele faz para ele ser salvo, né? Aí Paulo fala para ele, crê no Senhor Jesus, né? Creia na oportunidade que será salvo tu e a toda a tua casa. Então, ela creu, ela tomou posse, então por isso ela foi muito abençoada e a sua família também. Essa palavra é uma palavra aí, receba de bênção para toda a sua família, tá? Versículo 26, para a gente encerrar a nossa leitura aqui de hoje e já ficarmos na expectativa de amanhã, né? O capítulo 7 aqui de Josué, diz assim, ó: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. A fama de Josué ia crescendo cada dia mais. A fama do homem de Deus, ela chegava antes da sua própria presença física. É isso que Deus quer fazer com você. Deus, ele quer fazer que você seja conhecido por ele estar com você. Ele quer que você não seja conhecido como fulano e fala o adjetivo seu, fulano e fala o adjetivo. Não, ele quer que você seja conhecido como aquele que é um homem e uma mulher de Deus, aonde você for, aonde você chegar. Receba essa bênção e toma posse. E já aproveita e faz uma aliança, não com o bispo aqui Fabrício não, mas faça com Deus, de ler a Bíblia todos os dias aqui comigo. Vai ser uma honra e um prazer estar aqui com você. E se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui lendo Josué capítulo 7. Deus abençoe você, eu te aguardo aqui amanhã, viu? Tchau, tchau.